tornar realmente mais do que uma retórica, você pode até tentar seguir qualquer norma ética do mundo por legalismo e até a de Jesus, mas haverá uma diferença. Imagine uma pessoa, não sei se o Vilela já viu essa situação, que alguém que não tem talento para ser o humorista, ele vai contar a mesma É, piada que o humorista conta. A é mesmíssima. meu pai. Ele conta, Meu pai. tenta Ele dar a conta a mesma piada, entonação, mas ninguém ri. ninguém ri e depois ele explica a piada de tão ruim que ele contou. Você entendeu? Exatamente. O papagaio, não sei o que. É meu pai. Aí o pessoal dá uma risadinha assim, sem graça, vai ficar. Agora, pega alguém como o Tirulipa, por exemplo, que eu tive com o Tirulipa uma vez. O Tirulipa, até de boca fechada, é engraçado. O próprio Vilela, que durante algum Igor tempo trabalhou com Guimarães. humor. Exatamente. O que é que eu quero fazer com essa comparação, essa parábola? O professor colocou muito bem, parábola, no grego, pará, ao lado de. Bolê é lançamento. Tanto é que você fala bala, do revólver, balística, né? Então, parábola é aquele que é lançado junto ali, ao lado de, para fazer sentido. Eu estou usando uma parábola aqui do humor. Quando você diz que segue a Jesus, mas não tem dentro de você o elemento do amor que ele faz brotar em seu coração, você parece alguém sem talento para o humor tentando contar uma piada. Você fala a mesma coisa do humorista, mas não consegue puxar risos de ninguém. Então você pode até tentar imitar a ética de Jesus, os ensinamentos de Jesus, repetir as palavras dele, mas não vai sair energia, não vai sair nada que funcione. E por isso que Jesus muitas vezes desafiou o establishment da época dele. E tem uma coisa interessante que eu queria pontuar também das parábolas de Jesus. Além do que o professor Clóvis falou, para facilitar o entendimento, Jesus partiu do conhecido para o desconhecido, a parábola ainda tinha mais duas facetas, se me permite contribuir aqui. A primeira delas, Jesus integrava todas as pessoas. Por exemplo, de uma só tacada, ele contou uma parábola sobre uma ovelha perdida. Quem cuidava de ovelhas no campo eram majoritariamente homens. Mas em seguida, ele contou uma parábola de uma moeda perdida dentro de casa que uma mulher possuía. Numa outra feita, ele contou a parábola de um agricultor, homens. Depois ele contou a parábola de um fermento. Quem fazia o pão diário eram as mulheres. Então eu noto nas parábolas de Jesus que ele tinha uma parábola adequada para o público feminino, para o público masculino, não no sentido de segregação, mas no sentido de agregação. Ou seja, ele falava de elementos que faziam parte do cotidiano masculino e do cotidiano feminino. Em outras palavras, Jesus tinha no seu auditório homens e mulheres. Numa época predominantemente masculina, onde apenas homens podiam ser rabis, apenas homens podiam seguir aos estágios mais altos do rabinismo, Jesus tinha mulheres. E uma mulher em específica, Maria Madalena, é descrita como aquela que estava aprendendo aos pés de Jesus, de acordo com o Evangelho de João. Esse aprender aos pés de é uma expressão idiomática que nós encontramos no Talmud, relacionado a um aluno oficial de um rabi. Tanto é que Paulo é descrito como aquele que se reclinava aos pés de Gamaliel. Então, Maria Madalena foi aluna oficial de Jesus. Hoje eu posso ter aqui no NASP, o professor Clóvis, na USP, alunos e alunas. Na época de Jesus, alunas era uma coisa muito rara. Ele agregava todas as pessoas. E a segunda faceta da parábola, além desse papel agregador, a parábola tem um paradoxo. Porque ao mesmo tempo que ela simplifica, ela complica para o de mente obtusa. E normalmente, eu não tenho um estudo profundo sobre isso, é só um insight. Normalmente, pessoas muito narcisistas, ditadoras, déspotas e que se acham demais, eles são tremendamente obtusos para aprender coisas do espírito e para entender ironias. Haja vista que na época da ditadura militar do Brasil, havia muitas músicas que estavam falando mal do regime e ninguém percebia. E ninguém percebia. O Michelangelo, quando pintou lá na Capela Sistina a, a, a criação e o juízo final, ele colocou um monte de mensagens subliminares Tem um lá que cérebro, né? os teólogos não percebiam. Formato de um cérebro, né? Ficaram mais preocupados. É o cérebro, mas ficavam mais preocupados com a nudez de Deus e dos demais. É. Então, geralmente, a pessoa muito narcisista, obtusa, ditador, ele não entende a ironia. E nas parábolas a gente vê isso. Tem momento que Jesus fala o seguinte: olha, eu conto essa parábola para que os simples entendam e os
aristocratas, ele não usou a expressão, mas usou o conceito, não compreendam. Era justamente o contrário. Os fariseus ficavam remoendo o que ele quis dizer com aquilo e os simples entendiam. Numa conversa com Nicodemos, ele usou uma parábola. Você precisa nascer de novo. Como é que pode um homem voltar para o ventre da mãe? Ou seja, as pessoas muito obtusas e narcisistas, elas têm dificuldade de aprender as coisas do espírito. Então a parábola tem essa faceta. Ao mesmo tempo que ela facilita e agrega, ela dificulta para a pessoa que não está preparada para a verdade que são supra-terreais, para verdades que são verdades do espírito. Adorei mesmo. Clóvis, por que normalmente algo relacionado à fé ou à religião, ela é, não sei se a palavra é mal vista, mas ela é diminuída em relação à razão, né? Ah, mas isso é uma crença sua. Isso é uma coisa que você não pode comprovar. Tem realmente esse peso do que é produzido da nossa experiência pelo cérebro e essa coisa que transcende as coisas que podem ser provadas ou coisas materiais? Você sente isso hoje? De uma pessoa que é espiritualizada, ela ser reduzida a alguém mais científico, assim, ou não? Veja bem, depende um pouco de onde você estiver, né? Do universo que você estiver frequentando. Mas eu estou absolutamente convencido de que vamos deixar o chamado senso comum de lado. Se você for conversar com os cientistas, né, você perceberá com facilidade que aqueles que não foram, como o professor Rodrigo acabou de dizer, foram tomados pela soberba, pela arrogância absoluta, pela convicção de que são quase deuses, etc. Esses aí, menos. Porque podem provar as coisas. Mas aqueles que entenderam alguma coisa, aqueles que levam a sério a ideia de que a ciência não é a verdade sobre o mundo, mas é uma grande oportunidade de problematizar e falsear as verdades anteriores, como ensina Popper, que é um grande filósofo da ciência, né? O cientista é aquele que, antes de mais nada, mostra os erros da verdade vigente, né? Aqueles que levam isso a sério sabem que o que poderão vir a descobrir é insignificante em relação ao que há a descobrir. E que, portanto, nós continuaremos mais e mais envoltos em mistério. É como eu disse agora há pouco. Você sobe um degrau de conhecimento. E isso te permite vislumbrar um novo horizonte de ignorância. Eu acho que você não levou a sério o que eu falei. Você não guardou a carta para pensar em casa. E por isso eu vou repetir. Você sobe um degrauzinho de conhecimento e joga a luz sobre um oceano de ignorância. Você já imaginou depois de 10 degraus, quantos oceanos de ignorância você iluminou? Ver, né? E que você consegue ver agora, né? Que está mais alto. Entende? Essa constatação é uma constatação que nos coloca com os pés no chão, no sentido de
perceber a importância da investigação sobre os limites da razão. Preocupação que hoje eu estou com o Kant na cabeça, mas aquela reflexão sobre até aqui parece que dá para gente ir, daqui para lá eu já não sei mais. Veja as antinomias, veja a reflexão dele sobre a liberdade. Entre liberdade e determinismo, eu acho que há uma espécie de bloqueio. Não é possível você cravar alguma coisa a respeito. Então, eu vou ficar com a impressão que eu tenho que eu faço escolhas e vou me servir disso para continuar pensando. Agora, né? Eu não posso cravar um determinismo absoluto porque eu esbarro em dificuldades sobre as causas primeiras. Eu não posso cravar em fissuras de liberdade porque as causalidades materiais compõem uma rede aparentemente imperativa. Eu fico um pouco amarrado. Então existe aí um limite da razão. E o cientista lúcido, veja, por exemplo, na astrofísica. Se você pega um cara lúcido na astrofísica, ele vai virar para você e vai dizer, viu? O James Webb, ele permite enxergar uma estrela que não existe mais há 100 anos. Ele está vendo o passado. Aí ele continua. O James Webb permite enxergar uma estrela que não existe mais há 1000 anos. Aí você já fica impressionado. Aí ele diz, o James Webb permite enxergar uma estrela que não existe mais há 1 milhão de anos. Sabe o que é a luz viajando 1 milhão de anos? Na velocidade que é a mais rápida. Então tá longe pra caralho. E a porra do... Resumindo, tá longe pra caralho, certo? Aí ele diz, então agora eu vou te surpreender. O James Webb permite enxergar 1 bilhão de anos. Uau. Aí você diz, opa. Aí ele diz, mas permite enxergar 13 bilhões de anos. Aí você pergunta, e essa porra tem quanto? 13,8. Aí você diz, o ponto 8, ele põe meu óculos na frente e a gente enxerga o começo de tudo? Não. Por que não? Porque era muito denso e a densidade atraía a luz. Não tinha luz, não tem como ver. Não adianta botar lente, não tem como ver. E como vamos ficar sabendo? Não tem como. Aí ele olha para você e diz, e quer mais? O universo está em expansão. O que a gente vê hoje, amanhã já não vai dar mais para ver. Tá correndo, né? Amanhã já tchau, já não consigo ver mais, porque tá, né? Então, o que o cara lúcido vai dizer? Malandro, a gente descobriu coisa para burro. Muito. Mas a gente descobriu também que o que a gente descobriu não é nada. Percebeu a ambiguidade do programa? Não é nada. Não é nada. Não sabemos nada. Nada. Não sabemos nada. Não sabemos. E antes do Big Bang? Pô, mal. Quer dizer, assumindo que tenha havido o Big Bang e tal, porque... essa teoria diz que o universo todo estava do tamanho de um átomo, menos de um átomo. É muita densidade, hein? Professor, a minha Kombi do tamanho de um átomo. Mas não é a minha Kombi, todas as Kombis do mundo do tamanho de um átomo. Mas não é todas as Kombis, é o planeta Terra do tamanho de um átomo. É longe o Japão, é longe, é grande, é longe, é o tamanho de um átomo. Mas não é o planeta Terra, é o sistema solar, mas não é o sistema solar. É a Via Láctea, mas não é a Via Láctea, é todas as galáxias do tamanho de um negócio assim. É bem denso.
é bem denso a ponto de causar mal-estar. E aí o negócio explode e como a temperatura é muito alta e o resfriamento é muito abrupto, começam a se formar unidades sólidas de realidade, etc. Isso é o que eles dizem. Mas É o modelo mais aceito atualmente. Mas você levanta a mão e diz: essa porrinha aí veio da onde? Ah, não sei. Aí eu não sei. A menor ideia. Dizem que A menor ideia. ela se expandiu. Um cientista lúcido, ele é de uma humildade irritante. Né? Veja, afirmação filosófica clássica. Pouca ciência desdenha da religião e de Deus. Muita ciência busca a religião e Deus. Que legal isso, eu não tinha... É mesmo? Opa, não há dúvida, né? Por quê? Porque o cientistazinho mequetrefe costuma ser cheio de si, com a xícara cheia, e se acha o máximo. Mas à medida que o cara vai melhorando, ele pega e fala: opa, rapaz, nós não sabemos porra nenhuma. Nós não sabemos nada. E aí, Einstein, Sócrates, Jesus, etc., eles acabam, afunilando em algumas coincidências que são maravilhosas. Confúcio vira e diz: a régua da felicidade é o quanto você proporciona a felicidade a alguém. Veja, que coisa maravilhosa. Coisa maravilhosa. Por quê? Porque você abre aí as revistas semanais. Agora, o que é a felicidade? Então, coisa é alto, eu. Até a náusea. Entende? Até a náusea. E aí, o chinês lá atrás, viu? Talvez esse estado maravilhoso de vida que você está buscando esteja no modo como você impacta as pessoas. Ou vamos combinar que tem aí elos interessantíssimos com outras sabedorias nada chinesas e que são igualmente maravilhosas. Então, qual é a graça da história? Como disse o professor, eu vim aqui com o meu meio talento, mas é possível que entre todos aqueles que estejam nos acompanhando haja alguém que diga: caramba, isso me tocou, isso faz sentido, e aí tudo terá valido a pena, mas valeu a pena no outro. O que o professor ensinou é algo que, indo por outro caminho, eu um dia também disse: amar quem tá longe, qualquer pé de chinelo ama. Qualquer indivíduo espiritualmente pouco elevado ama, né? Porque agora, conforme ele disse, Próximo. quando você sai de casa, entra no supermercado mais próximo da sua casa e tem uma família ali, diz: compra comida pro meu filho. Aí você olha e ele diz: eu sei o que você está pensando, a gente vai vender as coisas que você nos der para comprar droga. Não é isso que você está pensando? Eu ainda não tinha aberto a boca. Ele pegou e falou: faz assim,
Você compra, vem aqui e come com a gente. Pô, Isso aconteceu na Rua Bela Sintra. Muito perto da minha casa. Muito, muito perto. Então eu peguei e falei, vamos experimentar essa coisa. Aí eu fui lá. Eu comprei pão, presunto, queijo, leite, suco, tudo que me deu na telha, inclusive algumas guloseimas que seriam chacinadas pelo mundo da nutrição. Mas, né? Mas que, porra, tem criança que... Qual é a criança que não gosta de um xizito, de um Dorito, de uma bala de goma? Fiz uma compra, eu peguei e falei, eu ainda tô convidado? Opa! Então, me sentei onde estavam. Coloquei tudo no meio. Eu falei, então, vamos comer. E ele disse para mim, como o senhor pode ver, não vamos vender para comprar droga. Nós estamos com fome. E aí, então, fizemos lá sanduíche, presunto e queijo. O presunto e queijo acabou rápido. Entrei no supermercado, mais meio quilo de cada um aí. Fatiado, para facilitar o sanduba. Mais um pão forma, uma coisa, aí você olha e diz, o que eu respondo para aquele colega do clube que me sugeriu ir para Dubai de primeira classe porque tem ducha na aeronave? Professor, o que eu respondo, professor? Se for para Dubai, vá de primeira classe. no Emirates, sei lá. Porque tem ducha na aeronave. Você imagina? Você sai de casa, como é primeira classe, os caras vêm te buscar em casa, levam no aeroporto, passa na frente de todo mundo, entra e tal. Quando tá no meio do Atlântico, você diz, acho que estou sujo. Ah, vem bem a calhar. Vem bem a calhar, porque nós temos ducha. Numa altitude de 10 mil pés. Né? Então aí você vai, recebe uma toalhinha e tal, e olha de lá de cima, e você liga a ducha e toma. Nada como. Como é que eu vou voltar atrás agora e viajar sem ducha? Como é que eu vou viajar sem ducha? Como assim? Pô! Rapaz! Não é possível você inibir a indignação. Porque de fato, não é acolhedor. Não somos acolhedores. Não somos dadivosos. Não somos amorosos. Não somos tudo o que poderíamos ser se, de fato, amássemos como Jesus amou, vivêssemos como Jesus viveu, sentíssemos como Jesus sentia, sorríssemos como Jesus sorria. E aí, ao chegar ao fim do dia, talvez nós pudéssemos nos sentir um pouco mais felizes. Na falta de tudo isso, quem sabe um comprimidinho para compensar tanta pobreza de vida. Pois é. O que o professor Clóvis falou me lembrou até uma passagem do Fédon, onde Sócrates fala da alienação social, e ele fala, quando ele está falando com o Adimanto, acho que era Adimanto mesmo, me corrija se eu estiver errado, professor, um dos irmãos de Platão, que ele falou que ainda falta denunciar a poesia do seu pior mal. Quando ele fala poesia, é bom explicar, ele não está falando da poesia de Coralina, ele está falando de qualquer tipo de entretenimento, seja o teatro, seja a oratória, que causa alienação. Aliás, até abro um parênteses aqui para dizer que nós devemos escolher entre recreação e divertimento. O divertimento é uma desgraça, porque a palavra divertir é tirar você realmente, tirar você daquilo ali, ou seja, aliena. E ele fala da poesia, vocês já perceberam quando estamos assistindo Homero, e num panegírico Homero, quando o ator lá no teatro dá um grito, um brado de dor, nós nos comovemos e banhamos o nosso rosto em lágrimas e tudo mais, e sentimos a dor do intérprete e do personagem. Eu estou parafraseando. Mas quando saímos daquela cena
e vemos a realidade presenciada na poesia, no teatro, ao vivo e a cores, aí nós mudamos de comportamento. A atitude emotiva que demonstramos antes, agora é a atitude das mulheres. Não compete a um homem como eu chorar. Então, nós temos que tomar cuidado, porque, por isso que eu falei questão do próximo, é muito fácil se comover como a cena de um filme de Hollywood, sabe? Alguma coisa assim e tal. Por exemplo, agora que houve essa denúncia aí que nós estamos sabendo na internet da adultização das crianças, agora é fácil levantar, pegar o hype aí e falar contra e tudo mais e tal, mas e se de repente está tendo uma criança sendo vítima de alguma coisa, e sabem do que? Eu não vou falar para o YouTube não cortar a nossa live aqui, na minha casa, ou na casa ao lado ali, ou duas ruas para baixo, não vou mexer com isso, não tem nada a ver com isso, vai que depois o cara vem querer tirar satisfação comigo, aí a atitude é de, sabe, de ficar parado. Isso. Agora, é interessante. Covarde mesmo. Covardia. E aí é interessante que a Bíblia fala que os covardes não entrarão no reino dos céus. É interessante que a Bíblia atribui